O Centro de Ensino Superior do Seridó, SERES, da UFRN, celebra uma vitória histórica. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, aprovou o primeiro doutorado profissional em Geografia do SERES. Além disso, o mestrado acadêmico em Metodologias de Ensino e Processos de Aprendizagem também foi aprovado, reforçando o compromisso do campus com a excelência acadêmica e a inovação na educação. Estou aqui no estúdio com o nosso querido diretor do SERES, professor Diego Salomão, e no estúdio virtual com Pablo Fernandes, coordenador do GeoProf, Programa de Pós-Graduação em Geografia, e o Alessandro Façanha, ele que é professor do SERES e o responsável pela escrita do projeto do novo mestrado. Diretor Diego, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Que notícia maravilhosa para Caicó e para o Seridó. Diego, bom dia. Oi, Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio, a todos os telespectadores aí no YouTube, né, nos canais que tem além do áudio e vídeo. Nós conseguimos uma grande vitória. Antes de ontem, saiu já de noite a notícia, né? Quem me deu em primeira mão a notícia foi o professor Alessandro Façanha, que está aqui conosco. Logo em seguida, o pró-reitor de pós-graduação, o professor Rubens Marimbondo, nos ligou. O reitor da universidade nos ligou também, porque de fato são duas grandes vitórias. São vitórias históricas que a comunidade do SERES há tempos lutava para ofertar para o Seridó, para o Rio Grande do Norte, né? Que são novos cursos de pós-graduação. Não é fácil abrir novo curso na universidade, e no que se refere a curso de pós-graduação, é um pouco ainda, a dificuldade é um pouco maior, porque além da aprovação na UFRN, nós necessitamos da aprovação nacional pela CAPES. E aí, ano passado, né, nosso intento é abrir novos cursos de graduação e de pós. E para abrir novos cursos de pós, nós mobilizamos colegas que já trabalhavam com pós-graduação, né, no SERES ou até mesmo fora do SERES, em outros centros da UFRN. E no que se refere ao mestrado, o novo mestrado, né, nós conversamos com alguns colegas lá do Departamento de Educação. O colega que ficou responsável por articular a escrita do projeto é o colega Alessandro Façanha. E a partir de então ele começou a fazer várias análises curriculares, e colocamos ele em contato com a PPG, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e ele articulou a escrita do projeto, e nós conseguimos a aprovação desse projeto de um novo mestrado na área de ensino, mais especificamente em metodologias de ensino e processos de aprendizagem. Conseguimos a aprovação na UFRN desse mestrado, e esse projeto foi encaminhado para a CAPES, lá em Brasília, que é quem aprova mesmo, quem dá a palavra final, né, dessa aprovação. Ao mesmo tempo, o GeoProf já existia, o GeoProf foi criado em 2014, está inteirando agora 10 anos, né? E nesses 10 anos de trabalho, de muita qualidade, o GeoProf está conseguindo agora o doutorado, né? O GeoProf já existia. O GeoProf ele reúne professores aqui de Caicó e professores de Natal, da UFRN, né? Nós intercambiamos, nós nos unimos para tocar esse programa em frente. É um programa que tem duas turmas, uma em Caicó e uma em Natal. E a professora Ione, que é nossa professora da UFRN lá em Natal, foi a responsável no grupo do GeoProf por articular a escrita do projeto do doutorado, né? O GeoProf é coordenado pelo professor Pablo, que está aqui conosco. Participou também desse processo, assim como todos os docentes, mas foi a professora Ione que pegou a caneta e escreveu, né, o projeto do doutorado. E aprovamos na UFRN e mandamos para a CAPES. E aí, terça-feira de noite, saiu o resultado. A CAPES aprovou as duas propostas de primeira, né? Agora está na fase recursal para quem não foi aprovado. A gente nem precisa recorrer. O SERES, a UFRN, aprovaram as duas propostas de primeira, né? E então, a partir de 2025, a comunidade do Seridó,
a comunidade do Rio Grande do Norte, a comunidade do SERES, terão 2 novos cursos de pós-graduação. Já começa no próximo... 2025. Já, janeiro já, fevereiro, mais ou menos? Durante o ano, né? Agora a gente tem que planejar o desenho. O primeiro passo foi aprovar. A conquista, né? Que é o mais difícil, né? Não, eu acho que o mais difícil é rodar com qualidade, né? É fazer com qualidade. Essa é a maior responsabilidade. Até porque a gente quer abrir o mestrado para fazer ele com a maior qualidade, para ele se tornar um doutorado também, né? Daqui a 8 anos, daqui a 10 anos. E o doutorado do GeoProf, a gente quer rodar ele com a maior qualidade possível para contribuir com a educação básica. Agora, né? Por exemplo, termos um curso de qualidade como de geografia, ele também foi essencial para essa conquista? Com certeza, é todo um processo, né? A assunção, né? O alcance do doutorado no GeoProf é um trabalho de no mínimo 10 anos, né? Mas eu diria que até mais, né? É você fortalecer os cursos de graduação, é você abrir o mestrado, fortalecer o mestrado, né? E o doutorado é só um resultado desse processo, né? Então é um resultado de um trabalho, assim, muito coletivo, de muitos docentes, de muitos estudantes, né? De servidores técnicos, né? É um trabalho extremamente coletivo e que é coroado com a abertura do doutorado, né? Então, em 2025... os nossos estudantes lá no SERES poderão, da geografia, da pedagogia, os estudantes da pedagogia acessam muito o GeoProf também, porque eles trabalham com geografia na educação infantil, na educação básica, né, na educação, nos primeiros anos do ensino fundamental, né, na educação infantil também. Então esses estudantes da geografia, da pedagogia, eles poderão fazer graduação, mestrado e doutorado no SERES. Isso é uma grande vitória. E hoje fazia onde, mais ou menos, o doutorado? Quem quisesse fazer o doutorado em geografia, por exemplo? Tem em Natal. Só em Natal. Né? Tem em João Pessoa, tem em Pernambuco, tem em Recife. Né? E vai fazer agora em Caicó? Pode fazer em Caicó, a partir de 2025. E o mestrado, esse mestrado novo que estamos aprovando na área de ensino, ele é interdisciplinar. O que é isso? Ele vai poder ser acessado por qualquer estudante do SERES. Estudante da matemática, estudante da geografia. Não é só para geografia, não. Não, né? Ele é interdisciplinar. Então, o doutorado é para geografia, não é isso? O doutorado é geografia, mas ele também é acessado por pedagogos, porque eles trabalham com geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. É para professor que leciona geografia, né? O mestrado em ensino, ele é interdisciplinar, então ele vai ser acessado pelos egressos dos mais variados cursos do SERES. Então, o mestrado, proporcionalmente, ele é uma vitória muito grande também, porque é um mestrado de todos os cursos do SERES, de todas as áreas que são trabalhadas no SERES. É uma grande vitória. Que bom. Então vamos agora conversar com quem escreveu, né, o projeto aí, né, para o mestrado acadêmico em metodologias de ensino e processos de aprendizagem. Professor Alessandro Fassan, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diego. Bom dia, professor Pablo. Bom dia, comunidade de Caicó e adjacências. É sempre um prazer falar com você aqui, Marcos, na Rádio Rural, dada a audiência. Então, eu saúdo também todos os espectadores que estão tanto pela rádio quanto pelas redes sociais e digitais. O professor Diego já foi bastante feliz, né, ao mencionar que, de fato, o trabalho de aprovação é um trabalho árduo, um trabalho que ficou sob a minha incumbência, essa parte inicial da escrita, mas com muita articulação com vários colegas. Então, em momento algum, uma aprovação dessa natureza ela pode ser creditada a um ou dois professores, mas é de fato um trabalho coletivo que eu quero aqui parabenizar e deixar público a participação de muitos parceiros, como o professor Rony, que atualmente é inclusive assessor acadêmico do SERES, professora Maroni, representando a matemática, professor Flávio, representando o departamento de tecnologias, professor Uderlândio, que deu uma força muito grande com a parte das linguagens. Então, assim, é um trabalho que, de fato, ele rende uma gratificação a todos esses que participaram de maneira ativa, alguns mais explicitamente, outros mais implicitamente, e, sobretudo, a comunidade do SERES e a comunidade do Seridó, que tem a oportunidade agora de se qualificar. O mestrado, ele tem essa vocação, vamos assim dizer, de promover uma formação continuada e que hoje, Marcos e ouvintes que estão agora
conectados, ele é um diferencial significativo no mercado de trabalho, vamos assim dizer, na mão de obra, né? Para a gente ter uma ideia, hoje o curso de graduação, ele já amplifica a possibilidade de emprego em 75%. Quando a gente vai para a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, além de amplificar a possibilidade de empregabilidade, que é uma das variáveis que nós da universidade estamos muito atentos, ele qualifica a própria questão salarial. Então, hoje, um mestrado, por exemplo, na educação, para além daquilo que ele representa, que é amplificar a qualidade do ensino, mas amplifica, em média, aí, 50% na própria renda do trabalhador. E a gente precisa estar atento a essas questões. E em relação ao mestrado de métodos de ensino e aprendizagem especificamente, Marcos, eu quero enfatizar que ele tem duas linhas de pesquisa, que dividem-se em alfabetização científica, sociedade e tecnologias. Essa linha, especificamente, ela agrega os estudos dos ensinos das ciências, da matemática, da gamificação, do uso do pensamento computacional nas escolas, robótica, etc., que é uma vanguarda. E nós temos também a linha de linguagens, inclusão e diversidade, que insere os estudos, por exemplo, relacionados à aprendizagem de pessoas com algumas necessidades especiais, por exemplo, o currículo em relação à leitura, à literatura. E para o nosso ambiente regional, isso é de uma relevância imensurável, se a gente levar em consideração que, como o próprio professor Diego colocou, a educação, ela nos dá sinais a longo prazo. A gente investe hoje para ter um resultado daqui a uma década, por exemplo, e a gente tem o estado do Rio Grande do Norte, infelizmente, figurando aí nas últimas posições quando a gente pega os indicadores do IDEB, e o mestrado ele tem essa pretensão também, de levar um pouco de qualidade na formação, no sentido de melhorar esses indicadores. A gente precisa alfabetizar essas crianças cientificamente, tecnologicamente, e dentro das linguagens também, para a gente figurar um patamar de desenvolvimento que o estado do Rio Grande do Norte merece e precisa. E nesse sentido, do mestrado que a gente acabou de aprovar, de metodologias de ensino e processos de aprendizagem, ele tem um foco nesse público, ou seja, professores da educação básica, professores de diversas licenciaturas, da matemática, das ciências da natureza, da química, da física, da biologia, das letras, da geografia, da história, ou seja, ele é de fato um mestrado que tem uma amplitude muito grande de possibilidades de ingresso, e a gente está muito contente, muito feliz e também muito atento com a responsabilidade de manter a possibilidade de qualidade, uma vez que a gente é sempre avaliado quadrialmente pela CAPES, e a gente também está atento a isso, porque apesar da aprovação, obviamente existem indicadores que a gente precisa alcançar. Então, Marcos, é um momento realmente de celebração, um momento de atenção e um momento de responsabilidade e confirmação desse compromisso social que a universidade tem. E realmente, para aqueles que estão nos ouvindo e têm interesse, nos próximos dias a gente vai compor o colegiado, vamos fazer reuniões e provavelmente até o final do ano, início do ano que vem, vai estar saindo o edital de seleção. Provavelmente, como somos 10 professores, deve ter 10 vagas de início, isso vai ser ponderado dentro do edital, e a seleção ela deve findar entre os meses de janeiro, fevereiro, para início dentro do cronograma da pós-graduação da UFRN, que deve ocorrer provavelmente em meados de março. Então é isso, Marcos, agradeço o convite, reforço aqui a nossa satisfação e a nossa responsabilidade aqui na UFRN, sobretudo no SERES em Caicó. Ô Fassan, antes de passar para o Pablo, você traz para a gente um diagnóstico preocupante, que é essa questão da atual realidade da nossa educação aqui no nosso Brasil e também no nosso estado, né? Eu não sei se é a mesma realidade do nosso SERES, mas há relatos de que hoje as nossas universidades estão com dificuldade de formar em cursos, né? Doutorados, mestrados, enfim, né? Há uma tendência hoje do aluno querer mais os cursos à distância, né? Nesse ponto de vista, qual é a contribuição que o novo mestrado ele vai dar para a educação superior aqui no Seridó? Perfeitamente, Marcos. Essa
esses indicadores que você traz, eles de fato são uma realidade, sobretudo quando a gente pensa no público dos licenciandos, né? As licenciaturas da pandemia para cá, elas estão muito voltadas à educação à distância, e isso não é um demérito, muito pelo contrário, a gente não pode esquecer que as novas tecnologias, elas são, além de uma realidade de qualidade, porém a gente também precisa estar atento às fragilidades. Inclusive o MEC, nos últimos meses, vem pensando com muito afinco sobre essas questões que envolvem a formação à distância de professores. Até porque, mesmo com toda a qualidade que a gente compreende ser uma realidade do ensino à distância, a partir da modernização das plataformas e do próprio acesso, é importante também pensar que o processo de educação em si, ele é um processo de formação social, ele é um processo de formação cultural. E, portanto, é imprescindível também que haja uma interface de comunicação presencial e, portanto, o próprio MEC hoje já pensa que pelo menos 50% dessa carga horária precisa ser feita de maneira presencial. E, nesse sentido, o nosso programa, e ele é nosso mesmo, é importante a gente se apropriar dessa identidade, ele é meu, ele é seu, ele é da comunidade do Ceres, ele é do entorno do Seridó e adjacências, Paraíba e até mesmo Ceará, é um programa que a gente precisa compreender que ele é uma ferramenta também de discutir essa formação à distância. Como se trata de um programa de métodos e estratégias de ensino, a gente tende a problematizar essas questões dentro das linhas de pesquisa e dentro dos objetos de pesquisa, cada um com a sua orientação específica. E, obviamente, é justamente para tentar dar respostas, Marcos, a essas fragilidades, a esses problemas que a educação, infelizmente, no Brasil passa, não de agora, né, mas de um processo histórico, de fato. A educação ela é vista como prioridade muitas vezes apenas dentro dos discursos e das narrativas, mas dentro daquilo que é pragmático, que são as políticas públicas, ainda precisamos caminhar. E o mestrado ele responde a essas questões de alguma forma, porque ele se intersecciona com esses problemas. Nós temos que entender que, a partir da pós-graduação, a gente coloca uma lente, né? Você que às vezes não teve acesso à universidade, não tem a dimensão do que seria um mestrado, por exemplo, um doutorado, como foi esse da geografia, é como se fosse um lugar que a gente coloca uma lente e amplifica aquilo que às vezes está escondido ou está mapeado de maneira ainda não muito clara, né, em torno daquilo que a gente chama de indicadores. E um dos indicadores, de fato, é esse. A evasão escolar hoje, na educação básica, ela é um problema grave, é um problema que já está presente, inclusive, dentro do ensino superior. A gente tem hoje dificuldade de formar alguns profissionais, sobretudo por conta da evasão. Eles entram nos cursos de graduação e saem antes de completar a metade do ciclo, e os mestrados, os programas, vamos assim dizer, de pós-graduação nessa área do ensino, da educação, eles têm como missão também pesquisar essa questão. E no caso específico desse do Ceres, o nosso olhar, a nossa lente, vamos assim dizer, é em torno do processo de ensino dentro da educação básica. Então ele é, acima de tudo, um abraço, né, vamos assim dizer, se a gente fosse fazer uma metáfora, um abraço à escola, um abraço aos profissionais de educação que estão no dia a dia em sala de aula e tem, obviamente, o melhor diagnóstico, que é o diagnóstico do dia a dia, do cotidiano de sala de aula, para levar enquanto problema, enquanto objeto de pesquisa para ser, vamos assim dizer, esmiuçado dentro da universidade. Então seria isso, Marcos. Obrigado, professor. Pablo Fernandes, coordenador do GeoProf. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Como é que o GeoProf ele recebe a conquista do doutorado profissional em Geografia para o nosso Ceres? Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, viu? Obrigado. Bom dia, Marcos. Bom dia, professor Diego, professor Alessandro. É um prazer estar aqui falando diretamente para a comunidade do Seridó, para os nossos colegas professores, para a sociedade de modo geral. Bem, como que nós encaramos, né? Acho que foi o melhor presente, né, desses 10 anos agora que o programa está comemorando, né, entre 2014 e 2015, que é quando o GeoProf foi criado, né? É um presente que nos abre muitos caminhos para pensar a ampliação da pós-graduação, especificamente na área do ensino de geografia, mas também
de pensar que é o primeiro programa de doutorado do SERES, né? Isso daí aumenta a responsabilidade, eu diria, de que a gente faça um projeto potente e que venha futuramente a ganhar uma nota mais alta, a que venha se estruturar, a que venha colher frutos, né? Porque se a gente olhar para o mestrado, né, hoje o programa, o fato dele ser o primeiro mestrado profissional em geografia, ensino de geografia, isso daí atrai a atenção, né, de muita gente, né? E a gente tem, nesse processo de elaboração do APCN do doutorado, a gente teve que dialogar com muita gente, né, de outras universidades, com a CAPES. Nós tivemos que participar do GT, dos programas profissionais da CAPES, né? Isso daí também permitiu que a gente fizesse um projeto adequado à realidade do nosso programa, né? Como o professor Diego já situou inicialmente, ele é um programa multicamp, né? Ele tem a sede tanto no Xixila, né, aqui em Natal, quanto no SERES, no Centro de Ensino Superior de Seridó. Então, uma das políticas que a gente teve, né, eu estou indo para o meu terceiro mandato, já fui vice da professora Tânia, da professora Ione, agora eu sou como coordenador, é de que a gente fizesse essa alternância na coordenação, né, sempre tendo um colega do SERES e um colega de Natal, de modo a afinar a gestão, né? Porque ele é muito interessante porque ele tem essas duas entradas, como a gente estava falando, né? Cada uma das sedes, elas trazem características e singularidades que são muito de cada, né? O curso do Seridó, hoje, ele tem uma abrangência muito interessante, né? Ele tem alunos que vêm da Paraíba, vêm do Ceará, vêm de Pernambuco. Nós tivemos uma aluna recentemente do Maranhão, então isso é interessante de pensar que Caicó, ele é uma centralidade regional, nesse caso, né, de atrair mestrandos que são interessados na temática, enquanto esse núcleo de Natal, ele não se resume a Natal, né? Ele se resume a uma região metropolitana e adjacências, no qual também nós temos alunos de Fortaleza, né, e alunos de João Pessoa na Paraíba, como de São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Ceará-Mirim. Então, é interessante essa questão dos dois mestrados, das duas sedes do GeoProf, terem essa abrangência regional, né, que é uma das marcas de um programa profissional, que é esse rebatimento na sociedade. Ainda mais que o público do GeoProf, além de licenciandos, né, professores de geografia da rede pública, municipal, estadual e privada, a gente também conta com um perfil de egressos, né, das licenciaturas de geografia, tanto do SERES quanto da UFRN aqui de Natal, mas também do IF, da UERN. Então, a gente aparece no horizonte hoje como um dos 5 programas de pós-graduação no Brasil que tem a temática específica de ensino de geografia. Tá? São 4 mestrados acadêmicos e o profissional, o doutorado agora, o GeoProf, também é pioneiro, né? Porém, surgiu agora um mestrado profissional de geografia em rede, tá? Que é articulado de outra maneira. Então, nesse caso, o GeoProf, ele tem uma característica de ser pioneiro, né? E isso, só para concluir, também a gente pode continuar essa conversa por outro ponto, é de que esse pioneirismo também ele impõe dificuldades, né? A gente agora, com a aprovação, a CAPES nos dá 1 ano para que o programa seja articulado, implementado, né, organizado. Não é só uma questão agora de falar, vamos abrir o edital, né? Nós estamos agora com o edital do mestrado abrindo agora, né? Já fica essa informação para os colegas que tiverem interesse. O edital está para ser aberto agora, né, para o processo seletivo do mestrado, tá certo?
e a gente agora trabalhar para que esse programa comece o quanto antes, mas vislumbrando o futuro, que é manter a qualidade do programa, né? A gente recebeu uma nota 4 e durante o encaminhamento do projeto de doutorado, a gente conversando, né, com a CAPES, conversando com outras universidades, a gente sabe do potencial do nosso programa, a gente vislumbrava o seguinte: olha, caso não aprove um doutorado, a gente acredita que o mestrado vai para uma nota 5. E isso é uma nota bem alta, né, para um programa de mestrado. A gente estava muito confiante com isso. Então, respondendo sua pergunta, Marcos, é um momento de comemorar esse APCN aprovado pela CAPES como um presente de aniversário para o SERES, né? Um presente de aniversário para o Geoprof, dessa cria do SERES e do Xixila na nossa universidade. E para o SERES também, que completa 50 anos, né? 51 anos. Então, presente aí de aniversário de 51 anos. Obrigado, Façanha. Obrigado, correto, Pablo, aí pela participação de vocês. Diego, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só parabenizar todo o Seridó, toda a comunidade do SERES, que a partir de agora tem mais um mestrado para escolher, né? Nós já tínhamos o mestrado em Geografia e o mestrado em História, agora temos o mestrado em Ensino, né? Ampliamos essa possibilidade aos nossos estudantes, à nossa comunidade, e agora os caicoenses, os seridoenses poderão fazer doutorado na sua terra a partir de 2025. E, Marcos, estamos numa batalha grande e em breve, se Deus quiser, voltaremos aqui para anunciar novos cursos de graduação. Olha só, a gente não desiste, não para de trabalhar diuturnamente, todos os dias. Tem muita gente no SERES junto conosco nessa batalha. Muitos colegas também da UFRN Natal. E dando tudo certo, aprovado, tudo certinho, eu venho aqui anunciar para a nossa comunidade novos cursos de graduação. Acredito que em breve eu farei essa visita a você. Notícia boa, 7h45.